Galera, vamos aí para mais uma aula de economia de segundo reinado para a gente trazer um vídeo sobre a modernização que aconteceu nesse período do Império Brasileiro, né? De você ver essa modernização acontecendo, de você visualizar que quando você comenta sobre uma industrialização que está aparecendo ali com maior força no início da República Velha, é interessante a gente pensar que você já tinha um processo modernizador no final do século XIX. Não é do nada. Então a gente tem que entender que o capital diversificado que o Oeste Paulista começou a obter, fruto desse lucro da indústria cafeeira, né, desse Oeste Paulista, ele vai ser direcionado para atividades diferentes da produção agrícola. Então você vai ter o surgimento de casas comerciais, de empresas de seguro, de ferrovias, de atividades industriais. Então você começa a ter um capital que também recebe a contribuição do fim do tráfico de escravizados. Então, assim, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês que o Brasil Império ele estava fazendo um processo de modernização, ele estava realizando um processo de mudança na sua estrutura econômica, e isso começa a partir de quando? Quando você faz a emancipação do Brasil, a independência, e a partir da quarta década do século XIX, então, a partir de 1838, 1840, você vai ter surgimento de uma série de bancos. A gente identifica até que o primeiro banco foi de 1836, o Banco do Ceará. A gente está vivendo aí o período regencial. Em 38 você tem o primeiro banco comercial do Rio de Janeiro, e em 46 o Banco Comercial do Maranhão. Então você vai vendo surgir instituições financeiras que vão ajudar a ter crédito, a ter investimento, a empréstimo. Isso é importante para a máquina de atividades. Então, quando você olha uma atividade, você vê o surgimento das instituições financeiras como um papel fundamental. O primeiro Banco do Brasil, né, o primeiro banco, o Banco do Brasil, ele foi lá com Dom João, mas ele faliu. Então, você retomar a atividade financeira no Brasil é importante, é legal. Isso significa o Brasil caminhar para uma modernização. Você vai ter o Banco Mauá, você vai ter o surgimento da Caixa Econômica Federal, que na época era a Caixa Econômica da Corte, é a mesma instituição. A CEF hoje era a SEC, a Caixa Econômica da Corte, e em algum momento incentivou depósitos financeiros de pessoas de baixa renda, até mesmo escravizados que juntavam seu dinheirinho ali para comprar sua alforria. É sério isso? De ter ali uma continha, um escravizado de ganho, então de você ter um investimento para fazer uma instituição que guardava o dinheiro. Até hoje a Caixa Econômica tem esse papel social, então ajudava na construção da compra dessa alforria. Bem interessante, tá aí livro, né, a Caixa Econômica da Corte, imagem fazendo referência a isso. E uma outra coisa que também é legal é pensar que acompanhando esse capital bancário também a gente vai ter um capital ligado ao mercado de ações. Então o Brasil tem uma bolsa de valores. E o que eu encontrei é que se relata que está associada desde 1820, né, desde o período joanino, com a venda e compra de gado, de terras, de produção agrícola. Então você tinha ações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o que se relata até que uma primeira bolsa teria surgido na Bahia em 1817. No segundo reinado, você vai ter a criação do cargo, a função de corretor de ações, em 45. Em 49, você cria a Junta dos Corretores Públicos da Corte, a associação, aquele organismo para regular o trabalho desses corretores. Então você vê que no segundo reinado vai tendo uma melhora dessas práticas de venda de ação na bolsa, de investimento, instituição bancária, ação na bolsa. Então as coisas estão modernizando, você tem um processo modernizador interessante. Em 76, inclusive, você determina a criação de um recinto para a venda dessas ações. Então, quando você fala de um Brasil vendendo ações na bolsa em 76, a gente não pode achar que está tão distante da Europa. Ah, é a mesma coisa que na Europa. Não, o volume de fluxo de capitais que está sendo vendido aqui no Brasil não se compara à Europa, mas é interessante você ver que existem instituições que se assemelham, que têm esse papel de
investimento, de ações na bolsa, de empresas. Então o negócio está se dinamizando. O Brasil, ao bem, ele está caminhando para uma modernidade, para um progresso. A gente vai até comentar que esse progresso também é na teoria científica, numa perspectiva racial, dá para a gente falar dessa construção de identidade nacional, de HGB, de Academia de Belas Artes, fazer um panorama de, olha, existe uma preocupação com a construção literária, com a construção histórica, a gente está fazendo um aparato geral. E aí, contribui para aumentar o fluxo de capital, para melhorar a realidade, de capital no quadro brasileiro, a perspectiva da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela ajuda nesse sentido, ela contribui significativamente, porque antes o capital ele era destinado à compra de escravizados, agora sem o tráfico internacional e cada vez percebendo que a escravidão ela vai decaindo, que você não vai tendo tanta peça para você comprar. Então, você vai liberando esse capital, vai tendo uma galera com uma mentalidade tipo, cara, vamos investir em outros negócios. E aí, esses capitais livres vão servir para diversificar a economia, investir em ferrovia, diversificar as atividades significativas dentro do império. Então, você vai ter um capital excedente para isso. Um capital que vai ajudar nessa contribuição. Inclusive, a Lei Eusébio de Queiroz ela vai contribuir com a vinda de imigrantes. Os imigrantes vão vir nesse contexto e isso, obviamente, vai mudar uma lógica de mão de obra aqui no Brasil. A gente vai ter um vídeo sobre imigrantes, eu já praticamente terminei os slides, estou colocando algumas imagens. Então, em breve, a gente vai ter um vídeo sobre isso também. Então, assim, o tráfico de escravizados, como você consegue ver aí, ele cai significativamente. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, você tem uma queda abrupta, né? E você realmente veicula essa queda de entrada de escravizados, vai ter alguns contrabandistas, mas que não vão conseguir ter muito sucesso, e com isso você cai significativamente esse número. E aí você pega esse capital e começa a fazer o quê? Começa a fazer, por exemplo, ferrovia. Você tem uma tabela que eu encontrei no Aquino, que é muito legal, vou aqui pegar o óculos para fazer a leitura, que mostra uma progressão das ferrovias no Brasil, né? Então você percebe que se inaugura, né, com a realidade da estrada de ferro do Brasil, que foi construída pelo Barão de Mauá em 1854. Você tem o Irineu sendo o inaugurador, né, o primeiro, o pioneiro dessa ferrovia. Então você tem ele com um papel importante. E ao longo do século XIX você vai ter uma evolução. Uma evolução que no final do século XIX, já numa República Velha, eu vou ter 13.980 quilômetros de ferrovias. Então, ao longo do segundo reinado, essas ferrovias foram crescendo. Você tem um crescimento expressivo, né? A partir dos anos 80, ela vai dobrando, triplicando, então vai percebendo ali saltos significativos. Você tem, além da estrada de ferro do Brasil, você vai ter a estrada de ferro Recife-São Francisco, que vai ajudar lá na distribuição da indústria açucareira, lá no Nordeste. Inclusive, eu li trecho que fala sobre surgimento de usinas, de uma modernização para a criação de usinas de açúcar, onde você tem o plantio e leva para a usina para fazer açúcar, leva para fazer outros produtos, a cachaça. Então, você tem um processo de modernização. Dentre as ferrovias que mais se destacam, né, a gente pode colocar a estrada de ferro do Brasil, a primeira com Mauá, é o Porto da Estrela até a Serra de Petrópolis, buscando fazer essa conexão, trecho pequeno, 14 quilômetros. Você vai ter a estrada de ferro central do Brasil, que eu me assustei, chegou até São Paulo. Você tem cidades de Minas Gerais que estavam conectadas ao Rio de Janeiro por conta dessa estrada de ferro. É uma estrada de ferro imensa, e que eu não entendo por que ela foi abandonada nessa imensidão. É muito engraçado pensar isso. A gente tem basicamente o desenho pronto, né, dessa estrada de ferro, e se partilhou e se dividiu essa estrada de ferro em vários pedaços, e muitas conexões e ligações foram perdidas nisso. É assustador, colocando aí para vocês o que essa estrada de ferro tem. Chegava a BH, chegava no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então é bizarro pensar isso. O trecho da Supervia, que hoje
vai sentido Japeri e subir até BH. Então é loucura pensar. A gente perdeu essa capacidade ferroviária, assim, abandonou isso. É loucura pensar isso. E você tem de novo a estrada Recife ao São Francisco também como destaque. A gente percebe esse destaque legal, interessante de entender essas estradas de ferro e é uma pena lamentar que elas foram perdidas nesse sentido, né, de priorizar o rodoviário, né, nesse quadro. E aí, gente, toda essa modernização, essa oferta de capitais que se dá por conta do fim do tráfico vai mudar a mentalidade de muitos cafeicultores. Cafeicultores do Oeste Paulista, que vão ser cafeicultores que vão vivenciar as mudanças e modernizações, alguns deles vão se tornar uma burguesia cafeeira. Eu vi esse termo, achei interessante do Aquino, uma burguesia cafeira em que sentido? De homens que vão virar homens de negócios, que não vão ser só fazendeiros, mas muitas das vezes vão deixar um administrador na fazenda e vão para São Paulo, vão para a capital da província, fazer seus negócios, vão para o Porto de Santos, vender suas mercadorias, literalmente se tornar os exportadores. Então é interessante pensar que essa burguesia cafeeira ela teve contato com o quê? Com o trabalho assalariado, e aí começa a adotar isso, mecaniza as suas produções, começa a ter um processo de assumir o papel de vender, né, essa produção diretamente, de não ter um mediador como acontecia com a galera do Vale do Paraíba. Então você vai percebendo uma burguesia cafeeira que está com muito poder, está diversificando as suas atividades, inclusive vai participar da política. Então, essa galera vai estar presente na República Velha e vai ter papel muito forte na política brasileira. Não à toa, a República Velha tem muito aquela lembrança de quê? De República do Café com Leite. Então, fazendo essa associação ao café, a São Paulo e tudo mais. E para a gente concluir essa abordagem modernizadora, esse momento modernizador, esse crescimento, essa modernização das atividades, essa elite cafeeira, dessa burguesia cafeeira, vai ter um papel importante no surgimento de algumas atividades industriais ainda no segundo reinado. Então você tem esse gráfico, ele é muito legal, que ele é muito maneiro, onde você consegue perceber o crescimento, o surgimento e crescimento das atividades industriais ainda no Império. É uma coisa incipiente, uma coisa muito pequena, restrita? É. Mas é uma coisa que quando a gente já inicia a república, eu já tenho trabalhador em fábricas, eu já tenho um trabalho assalariado na produção industrial muito pequeno, muito reduzido, mas é algo presente. Então, quando você começa a falar de República Velha, quando você começa a falar de processo de industrialização, a gente já estava começando a desenhar alguma coisa, mas aqui não tem política de Estado, aqui na República Velha não tem incentivo, então é tudo feito pelo capital privado, tudo feito para poder atender aquela ideia de diversificar, né, a economia, de olha, eu quero diversificar meus negócios, eu não vou ter só a fazenda, eu vou ter também uma atividade industrial, uma atividade no setor secundário para poder gerar meu recurso, para poder dar frutos do meu investimento, porque o café tem ciclos, tem crises, tem momento que a produção cai. Então, assim, a gente tem que entender que para esse burguês cafeeiro, ele precisa diversificar. Então é interessante quando você tem de 67 estabelecimentos industriais em 1849, saltar para 482 em 1889. É um período de 40 anos, é um período extenso, mas para um país que estava todo sedimentado, voltado para o campo, é interessante. Então, quando, vou aqui pegar o óculos, a gente olha esse gráfico e você percebe o quê? Ó, 53 indústrias extrativas, uma têxtil, duas de vestuário e duas de alimentação, e 1870 89 eu tenho 130 indústrias extrativistas, 46 têxteis, 105 de vestuário, 100 de alimentação. Então você tem números que surpreendem por conta da sua quantidade de estabelecimentos, por conta da sua realidade de negócios e até uma diversificação. E obviamente se você tem indústria,
você tem uma indústria, mesmo que incipiente, mesmo que pequena, você vai ter mão de obra em fábrica. E aí, por exemplo, a gente tem aqui em 1882, ainda no Império, 3.600 trabalhadores na indústria têxtil, uma indústria leve, uma indústria inicial, mas já mostra uma atividade laboral feita no espaço urbano, uma atividade que está sendo realizada por imigrantes, trabalhadores brasileiros. Esses imigrantes trazem a mentalidade da Europa, ou seja, trazem aquelas ideias de luta por direitos trabalhistas, vai começar a entrar na República Velha uma galera questionando, querendo melhores condições. Então é importante pensar isso. É importante a gente fazer essas associações, entender que o Segundo Reinado ele tem também a sua modernização, mesmo que pequena, mas tem. Beleza? Isso conclui, né, com esse vídeo essa perspectiva econômica. Né? No próximo vídeo a gente vai falar da Revolução Praieira, que a gente ainda não falou, que é um problema significativo nesse primeiro momento do Segundo Reinado. E daqui a pouquinho a gente volta com esse vídeo. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.